Escolhi um tema que a gente tem familiaridade, tem um tema que apareceu ultimamente na Nox Engenharia, que une um pouco de dois segmentos que a gente já tem trabalhado, que é o segmento de obras industriais e o segmento de corporativo. Meu nome é Marcelo Pavan, eu sou arquiteto de formação, fiz pós-graduação na UPC, em gestão de projeto e obra, em Barcelona, e depois uma pós-graduação em excelência construtivas e anomalias e patologias pelo Mackenzie. Eu sou sócio e diretor comercial da Nox Engenharia. A Nox é uma empresa relativamente nova, mas todos os sócios e todos os funcionários têm uma experiência de mercado de bastante tempo. Somos uma empresa jovem e, com isso, a gente traz alguns princípios que acreditamos ser o que o mercado hoje precisa. A gente preza muito, muito pelo relacionamento com arquitetos, a proximidade com eles, tanto com arquitetos também como clientes. A gente, por ser mais jovem, a gente tem essa flexibilidade, essa dinâmica que o mercado precisa e pede cada vez mais. Nosso corpo técnico ele é multidisciplinar, isso quer dizer, temos engenheiros e arquitetos, e a gente acredita que para a obra, para atender tanto os arquitetos quanto os nossos clientes finais, isso é muito importante porque são visões diferentes, são cabeças diferentes e trazem resultados bem bacanas. Como a gente está muito próximo ao cliente, né, tanto eu como meus sócios na obra, a gente tem uma rapidez em tomada de decisão, em agir a qualquer desvio que possa acontecer em obra ou em qualquer processo. E a gente preza igualmente a parceria com os arquitetos, com os nossos fornecedores, que do mesmo jeito que os arquitetos são nossos clientes e a gente não vive sem eles, os fornecedores é o que faz a gente fazer diariamente. Como eu disse, a gente já fez bastante obra industrial no passado e sabíamos sobre as dificuldades e as peculiaridades que uma obra industrial solicita, tem de desafios. E também a gente faz obra corporativa, né? De escritórios, de diversos segmentos de advogados, banco. E ultimamente, coincidentemente ou não, no último ano, a gente acabou fazendo 3 obras corporativas, né? Do segmento corporativo, porém no ambiente industrial. E a gente verificou que tinha todos os elementos de obras industriais que a gente fazia no passado, mas também tinha elementos de obras corporativas que a gente chama de convencional. Mas a gente se deparou com algumas situações que a gente não tinha encontrado nem quando a gente fazia as obras industriais, nem quando a gente fazia obras corporativas, né? Que foram situações que foram geradas no encontro desses dois segmentos, vamos dizer assim. Eu elenquei algumas situações e depois de falar um pouco sobre esses temas, eu vou mostrar 2 casos que a gente fez no final do ano passado e falar um pouquinho sobre o que a gente encontrou e como foi cada obra. Então, para começar, o ambiente do trabalho na obra corporativa, é claro que há obras corporativas que são edifícios na rua, né? Que são edifícios construídos, mas geralmente são em prédios comerciais. Então, os ambientes são mais fechados, eles são mais previsíveis, né? Não tem tantas situações que não dão para ser tão monitorada, né? É tudo meio que fechado. Já no industrial, existem um monte de situações e ambientes
que são mais perigosos, às vezes por problemas de altura, por problema de estar em obra, né? Um dos casos, eu não coloquei esse que eu vou comentar, mas a gente fez uma intervenção da área administrativa num galpão da FedEx, no final de 2022, e foi um pouco mais tranquilo no sentido de documentação, no sentido de segurança, mas o galpão estava em construção. Então a gente também tinha outros elementos para se preocupar, né? Então a gente tinha 2 técnicos de segurança, um que ficava dentro do ambiente do escritório e um outro externo para monitorar toda a atividade da empresa que estava fazendo o galpão em si, né? Então são ambientes muito diferentes entre si. Tem a parte da fiscalização, que na obra corporativa, sempre ou na maioria das vezes a gente também tem técnico de segurança e o cliente vai visitar, às vezes tem também o técnico de segurança do cliente, mas nas obras que a gente tem feito corporativa nas indústrias, todos os funcionários da indústria passam a ser um fiscal em potencial. Eles passam, porque eles estão trabalhando, é um ambiente onde eles circulam o dia inteiro, né? E eu vou contar no caso 2, que é uma obra da Saint-Gobain, onde os funcionários eram quase que obrigados a serem um fiscal, né? Porque a Saint-Gobain ainda tem o sistema de tolerância zero de acidente, né? E foi para a gente uma experiência muito, muito bacana, porque foi o auge do máximo que a gente viu de restrições, de solicitações, e que a gente tenta trazer o máximo que dá, obviamente, o que a gente aprende para as obras convencionais do segmento corporativo. Então, a gente acaba tendo vários clientes, vários técnicos de segurança observando a gente, solicitando, às vezes tirando foto, mandando para um lugar ou outro. Graças a Deus, a gente sempre conseguiu manter o canteiro em ordem. Na Saint-Gobain, enquanto a gente fez 2 obras lá, eu vou mostrar depois no caso 2, mas enquanto a gente fazia a obra, outras empresas acabaram sendo convidadas a sair porque aconteceram algumas coisas que não iam de encontro com o que eles tinham como padrão de execução. Sobre normativa e regulamentação, a gente tem, né, na construção civil a parte de normativa, né, da BNT, e tem todas as NRs padrão, que é a 10, a 18, a 35, que a gente usa também no segmento convencional. Mas a gente se deparou também que, acima das normativas, tinham regras internas de cada indústria. Então a gente seguia muito cada norma à risca, e às vezes vinha um comunique-se dizendo, olha, vocês têm que fazer também isso. A gente sempre usou a norma como padrão estándar, como teto, como tudo. E eles disseram, não, mas aqui, além da norma, também tem os regulamentos internos que estão acima, não acima da norma, mas que também devem ser respeitados e cumpridos. Então a gente também tem que, além das normas padrões, entender cada indústria, cada espaço, o que eles exigem como mínimo. Treinamento e conscientização, a gente tinha diariamente que fazer um DDS, que a gente chama que é o Diálogo Diário de Segurança. Então, todos os dias, o técnico de segurança se reunia com todas as equipes que iam trabalhar no dia, verificavam, olha, hoje os serviços a serem executados serão esse, que a gente passava todos esses serviços no dia anterior para a própria fábrica. Então, se a gente fizesse alguma execução que não estava comunicada previamente com a fábrica, a gente também não podia executar, né? Então, a gente em obra, não só corporativa, mas comercial, residencial, a gente tem sempre o subterfúgio de, poxa, o pintor atrasou, vamos antecipar a elétrica, né? Vamos trocar serviço para adiantar. Em fábrica, não. Se o serviço que foi
previamente comunicado, por algum motivo não pôde ocorrer, não pode colocar em nenhum lugar, tem que esperar ou passa para outro dia, enfim. Então tem todos esses treinamentos diários para as execuções em geral. Fornecedores. Os fornecedores, obviamente, que são empresas de portes diferentes, serviços que fazem industrial, e como eu disse, no passado a gente fez muita piso industrial, muito avanço de galpão, muito pintura de telhado, limpeza de calha, linha de vida. Esses mesmos fornecedores não são os mesmos que executam as obras corporativas, né? Por acabamento, por ritmo, por experiência. E daí a gente se deparou que a gente teve que trazer fornecedores que a gente tinha como parceiro do segmento corporativo, só que eles também tinham toda a parte de execução ideal, sabia como deviam ser feito cada etapa da obra, só que eles às vezes não tinham uma documentação X ou Y que era exigida, né? Então a gente teve também que se desdobrar e entender o que precisava, o que não precisava. Fora isso, tinha toda a parte de integração, né? As fábricas eles fazem a integração, que sempre que uma nova equipe ou um novo funcionário vai começar a prestar serviço na fábrica, eles têm que fazer uma integração. Nessa integração eles falam como que é a dinâmica da fábrica, quais são os riscos, o que fazer a cada momento, caso aconteça alguma coisa. E essas integrações são obrigatórias e essas integrações são semanais. Então, por exemplo, a integração é toda terça-feira. Para acontecer essa integração terça-feira, é necessário mandar toda a documentação até segunda-feira. Por algum motivo, se alguém atrasasse ou não mandasse, essa integração ia fazer na outra terça-feira. Então, a gente perde uma semana de execução, que numa obra corporativa não tem essa semana a mais, né? Porque é uma obra muito dinâmica, muito rápida, no modo convencional, né? E daí a gente entendeu que os prazos também mudavam por dois motivos. Primeiro que por todas essas etapas e essas regulamentações, essas documentações que eram exigidas, tinha ainda um segundo agravante na parte de prazos, que eram os ritmos e as devolutivas do próprio cliente, né? Porque nem tudo na obra, nessas que a gente executou, ficavam sob o nosso guarda-chuva, né? Então, alguns serviços o cliente contratava direto. E aí, obviamente, que numa indústria é uma empresa muito maior, tem toda a burocracia interna, e daí esse ritmo era outro. Então a gente fazia todo um cronograma, né, falando, olha, os fornecedores de contratação de vocês têm que entrar na semana tal, num dia X, para tudo ocorrer no prazo, para a gente ter um desenrolar de obra como a gente está prevendo. E quase nunca acontecia, porque internamente tinha-se que aprovar, tinha que falar com o setor de engenharia, aí passava para o setor de RH, enfim. E isso a gente conseguiu, obviamente, que provar isso todas as vezes com os clientes, né? Olha, teve esse acréscimo de prazo por isso, e graças a Deus nessas duas obras a gente conseguiu aditivar, conseguiu acabar a obra no prazo que a gente realmente tinha combinado no decorrer do processo. E a forma de pagamento, né, é uma coisa que o mercado industrial está acostumado com uma forma de pagamento muito longo, normalmente 70 dias, 90 dias, 120 dias, o que a obra, tanto comercial, residencial também e corporativa, está acostumado com outro ritmo de pagamento. E isso interfere diretamente naqueles fornecedores que a gente está tentando trazer, né? Então, além dos fornecedores que são do segmento que a gente estava executando a obra corporativa, não terem toda a parte de documentação, pelo menos não no padrão, precisa-se gerar um novo documento. Esse documento tinha uma semana também para chegar, né? Então, todo esse processo
ainda acrescido da forma de pagamento, tinha essas dificuldades de encontrar os fornecedores corretos, né? Então, essas são as principais, se precisasse elencar todas as grandes diferenças, eu acho que isso cabe uma tese de doutorado sobre esse tipo de obra nesse segmento, mas é mais ou menos o que a gente teve de dificuldades e a gente verificou de diferenças, né, entre a obra corporativa e uma obra corporativa dentro do âmbito industrial, tá? Eu vou apresentar duas obras, na verdade, são rápidas, que cada uma teve alguns pontos bem específicos. Uma é no setor alimentício e a outra é numa fábrica de argamassa, da Quartzolite, da Saint-Gobain. E elas têm, mesmo sendo indústria, tinha alguns pontos de diferenças também, de exigência, de preocupação, de tudo mais. Então, bem rapidamente, simplificado, essa era uma planta. Outra coisa, todas as obras corporativas que a gente fez nas fábricas, por mais que os arquitetos contratados fossem do segmento de corporativo convencional, os acabamentos, os materiais escolhidos eram um pouco diferentes. Por quê? Eles nos disseram que na fábrica, como tem toda a parte de produção, onde nem sempre o ambiente é bonito, com ar-condicionado, eles não queriam ter uma discrepância de ambientes, né? Para a fábrica ter uma coisa mais insalubre e no escritório ter um negócio completamente 880. Então, vocês vão ver depois nas fotos que por mais que tenha toda a cara de corporativo e seja um ambiente com os looks necessários, ergonomia, não é uma coisa muito rebuscada, tá? Então, essa é uma planta do escritório administrativo da Arcor do Brasil, que ela fica em Campinas, tá? E aí a gente reformou absolutamente tudo, né? Essa laje, se eu não me engano, ela tem 800 metros quadrados, e a gente teve que demolir tudo e reconstruir tudo. E logo na demolição, o diretor técnico lá, o Hector, falou: Marcelo, eu vou te pedir um favor. Aqui na fábrica, como é alimentício, a gente tem algumas preocupações muito específicas. E na demolição, a gente tem que tomar muito cuidado com os vidros, né? Em hipótese alguma, pode quebrar algum vidro. E era cheio de vidro. Tanto a vidro de divisória, quanto os vidros da fachada que a gente também trocou. E ele falou: esses vidros, se quebrar algum pedaço de vidro, e alguém pisar aqui, levar esse vidro para fora do escritório, alguém que está entrando para trabalhar na fábrica, pega o vidro, leva para dentro da linha de produção, e a gente tem sensores para detectar, eu paro toda a linha de produção até esse vidro ser retirado, perde-se tudo que está sendo produzido, né? Então, foi uma primeira exigência logo de cara e a primeira preocupação que a gente se deparou nesse tipo de obra. Né? Então, tem que conscientizar todos os funcionários, né? Que, olha, pessoal, é demolição, mas é uma demolição controlada, e o vidro era o principal, né? Graças a Deus, a gente tirou com muito cuidado e não quebrou nenhum vidro. Então, a gente teve que mostrar foto para a diretoria que os vidros estavam lá intactos. Aí começou realmente a obra. Aí começou a obra, como obra é obra, a gente se deparou com um segundo problema. Quando a gente tirou o forro existente, na laje, e eu acho que é estuque, se eu não me engano, tinha toda essa laje que estava em cima do forro ia ser pintada, só que a gente se deparou que 50% da laje estava com essa cola, que deve ser cola de contato, porque tinha um antigo revestimento instalado. A gente se deparou com um segundo desafio, que era: como eu tirar esse tipo de material sem usar nenhum tipo de produto químico que possa também atrapalhar e ser levado para dentro da fábrica? A gente achou um produto à base de água, enfim, conseguiu também, graças a Deus, retirar tudo a contento e não tivemos nenhum problema. Esse é o escritório acabado, né? Você vê que é um escritório claramente corporativo,
com todos os elementos tradicionais, mas não tem nada muito rebuscado. É uma coisa bem clássica, bem tranquila, não tem todas as partes modernas que cada vez mais vem se trazendo em obras corporativas. Esse é um segundo caso, e eu acho que é o mais difícil que a gente se deparou. Isso era uma reforma na verdade, uma ampliação da área do escritório de engenharia e depois uma reforma do escritório existente, né? Na Saint-Gobain, como eu comentei, foi uma experiência muito válida, mas foi onde a gente achou mais desafiador as regras. Porque na Saint-Gobain, que foi onde eu comentei que todos os funcionários eram fiscais em potencial. Porque a Saint-Gobain, eu acho que lá de fora, lá da França, eles têm a cultura de risco zero, né? Então, e eles trazem isso muito cultural. Então, eles têm câmeras em toda a fábrica. E essas câmeras é para monitorar a segurança, obviamente, mas a gente se deparou e conversando com alguns funcionários de lá, a gente via que desde o início da obra, todo mundo que passava tirava foto, e daí no dia seguinte a gente recebia a ligação. E que um funcionário falou, a gente recebe o treinamento de ter essa segurança e tolerância zero para riscos, afastamento. Então, se a gente vê alguma coisa irregular e não reporta, a empresa vê pela câmera o que houve de irregularidade e qualquer funcionário que tivesse próximo e não tivesse reportado, também é chamado a atenção. Então, a gente tinha todos os funcionários como fiscais de obra. Tanto o pessoal da faxina, tanto o pessoal da produção, tanto o pessoal que trabalha com caminhão. Então foi uma obra bem sofrida. E essa também foi uma obra onde o prazo foi ampliado. Se não me engano, a obra a gente tinha previsto para fazer em 2 meses e foram quase 6 meses. Por alguns outros motivos. As atividades, como eu comentei, elas eram reportadas um dia antes para todo mundo de segurança do trabalho. E no dia seguinte, antes de começar qualquer atividade, o técnico de segurança vinha com um papel que a gente tinha já pré-entregue a ele e verificado, vocês vão fazer isso, tá bom. Estamos com todos os EPIs, todas as fichas, tudo. Só que na fábrica tinham outras obras além da nossa. Então eles passavam em outras obras e chegavam na nossa obra depois de 4 horas que a gente deveria ter começado. Então no final do dia a gente tinha trabalhado das 8 horas possíveis, 3. Porque também, além disso, tinha algumas regulamentações internas, né, que às vezes a norma não solicitava, mas ele sim, de, por exemplo, a primeira fase da obra foi eu acho que tem aqui uma foto, eu vou explicar aqui, foi uma expansão de mezanino, né? Então, o escritório de engenharia estava no 2º andar desse prédio aqui. A gente fez primeiro, na primeira fase, um mezanino, onde seria a expansão desse escritório. No segundo momento, a gente demoliu a parede de divisão e expandiu o escritório para essa parte que a gente tinha construído. E aí a gente já começou a entender todas as dificuldades de tempo também. Por exemplo, o serralheiro, ele podia trabalhar 2 horas em cima dessa plataforma elevatória e depois ele tinha que ficar 40 minutos descansando, né? Para não ocorrer nada com ele lá em cima. Outra coisa que a gente não tinha visto, mas se deparou aí agora a gente... Volto a dizer, nem tudo a gente consegue trazer para o mundo convencional, por exemplo. Aí a gente fazia serralheria. Todo dia... Se o serviço acabasse 5 horas da tarde, a gente era obrigado a acabar 1 hora a menos, para se certificar que aquela parte onde a gente atuou com solda ou com lixadeira, o aço resfriasse, e enquanto ele não resfriasse, ninguém podia sair do local, para evitar qualquer incêndio sem ter ninguém na área. Então,
Primeiro, a gente começava as atividades super atrasado, 2, 3, 4 horas depois do horário que a gente tinha chegado. Tinha que fazer intervalos a cada 2 horas para os funcionários poderem descansar. E ao final do dia a gente tinha que parar 1 hora antes para essa certificação de que nada ia acontecer. Então isso, obviamente que tudo registrado em diário de obra e documentado todo dia, reportado para o técnico de segurança e para a gerenciadora, a gente conseguiu fazer essa protelação de prazo e tudo aconteceu certinho. Segundo problema que a gente viu logo de saída é que a gente teve que fazer uma pequena fundação, acho que na planta dá para ver, ao microfone, uma pequena fundação onde tinha que ter colocado um pilar novo. Só que o problema é que era uma hora fechada e a gente não conseguia entrar com equipamento, né? Conseguia entrar com nenhum tipo de equipamento para fazer a fundação. Então a gente teve que fazer manual, toda a parte de escavação, de estaca, toda a parte de bloco, e isso também a gente descobriu na hora, isso também demandou mais tempo, isso também nos atrasou, mas tudo deu certo. E aqui é o projeto de ampliação, então aqui embaixo esse quadrado é onde a gente fez o mezanino, e o escritório, na verdade, ele é reformado ali, e depois a gente reformou todo o restante. Esse é o tapume que a gente fez para poder fazer a execução do mezanino. Depois virou um centro de treinamento. Aquela janela de cima já é no escritório expandido. A parede amarela é onde a gente realmente fechou e integrou. E embaixo ficou esse centro de treinamento. E aí, novamente, dá para ver que o escritório, por mais que tenha a cara de corporativo, não é uma coisa muito rebuscada. Aí na Saint-Gobain talvez tenha essas nuvens que são materiais deles já, né? Da Sonex, então eles também já colocaram coisas da própria marca. Bom, isso foi um pouco do que a gente passou e o que a gente quis trazer de experiência que tivemos esse ano passado, né, de obras corporativas dentro de ambiente industrial. Espero que tenha sido informativo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, bater um papo, estou à disposição, estou aberto aqui. E aqui estão meus contatos, minha QR Code e todos os contatos da Nox Engenharia. Obrigado.